Você está sofrendo com hérnia de disco, com dor de coluna, está em crise, indo para emergência médica, tomando injeção, infiltração, diprospan, duodecadron, saindo com cartelas e mais cartelas de remédio e terminando pelo caminho mais comum, que é a fisioterapia convencional, onde você deita numa maca, ligam vários aparelhos para passar em você, te prescrevem vários exercícios aleatórios, vários alongamentos que você até sai aliviado, mas cerca de 24 a 72 horas sua dor volta igual, como se você não tivesse feito nenhum tratamento. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas cruciais para você sair do que os meus pacientes chamam de pior fase de suas vidas. Primeiro você precisa entender que a hérnia de disco é uma alteração natural que vai acontecer em mais de 80% das pessoas e que ela avança com a idade, o gesto de trabalho, o gesto de atividade física ou de esporte e o comportamento, o estilo de vida das pessoas. O que é que eu quero te dizer com isso? Naturalmente, na fase que você não tem dor, se você for numa clínica de imagem fazer uma ressonância magnética, fatalmente você vai encontrar degeneração discal, abaulamento, desidratação, protusão e hérnia de disco no seu exame, mesmo que você não tenha dor. E eu te explico isso para que você não entre num comportamento de catastrofização, achando que é a pior experiência possível que você está vivendo. Eu te digo que você teve a mera coincidência de ter o episódio de dor ao mesmo tempo de ter feito um exame de imagem. E por isso, estabeleceram uma relação linear. O que é isso? Falaram para você que a sua dor de coluna vem da hérnia de disco. Mas deixa eu te contar o que a literatura científica fala. A literatura científica mostra que apenas 4% dos casos de hérnia de disco são causadas, geram dor de coluna, ou seja, a maioria esmagadora da dor de coluna que acontece nas pessoas não vem da hérnia de disco, vem de vários outros tecidos que chamamos não neurais, ou seja, um músculo, um ligamento, uma articulação, né? Principalmente a articulação, que gera o quê? Rigidez. E o que é a rigidez e como você vai identificar? Você dorme e quando você acorda, os primeiros movimentos estão mais difíceis de serem executados. Os primeiros movimentos estão mais rígidos. Dobrar para escovar o dente na sua pia é mais difícil. Calçar um sapato, vestir uma calça é mais difícil. Você senta para tomar seu café, levar seus filhos na escola e com o passar do dia a sua dor vai melhorando. Só que no fim do dia ela piora novamente. Você vai evoluindo em incapacidade. Você já não consegue carregar seu filho no colo, seu neto no colo. Você já não consegue sequer abaixar para pegar seu pet, para carregar seu cachorrinho. Você já não consegue fazer as atividades físicas que você costumava fazer com liberdade de movimento, porque o seu problema de coluna está agravando. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você não pode ter medo do seu problema, porque a maioria esmagadora dos casos, a história natural é muito favorável. E o que é a história natural? Rapidamente aqui, você tem 10 familiares, todos estão gripados. 5 vai para uma casa e 5 vai para outra. Os 5 da primeira casa tomam remédios para gripe e os 5 da segunda casa não tomam nada, só esperam o tempo passar. No final de 14 dias, os seus 10 familiares estão melhores, verdade ou não? Só que quem tomou remédio acredita que melhorou por causa do remédio. E quem não tomou nada acredita o quê? Que a imunidade restabeleceu aquele organismo e melhorou da gripe. Tá fazendo sentido até aí? Então, na dor de coluna, a história natural é da mesma maneira que uma gripe. Quando você tem um episódio de crise, é errado você correr para emergência para fazer exame e tomar remédio. Você não está tratando nada e você só está descobrindo com o exame o que você já tinha. Qual que é o correto? O correto é fazer tudo o que você dá conta apesar da dor. Se você enfrentar, ao invés de evitar o problema, a rota de recuperação é muito mais rápida. Isso é o que a literatura mostra. E aí, nesse paradoxo, porque
É um paradoxo, né? O paciente, caramba, eu tô com dor, como é que eu vou fazer aquilo? Eu preciso de repouso, eu preciso desinflamar a minha coluna. É um paradoxo. Só que quando ele percebe que está fazendo repouso, está fazendo anti-inflamatório, analgésico, tomando toda aquela conduta de emergência médica e não melhora, ele começa a dar o benefício da dúvida para quem? Para o fisioterapeuta, que está falando que é para ele se movimentar apesar da dor. Então fazer tudo que dá conta apesar da dor vai te colocar na rota de recuperação mais rápida. Tomar anti-inflamatório por causa da dor vai atrasar a sua recuperação, porque o anti-inflamatório vai inibir o sistema imunológico na ativação de uma substância específica que são os neutrófilos. As pesquisas mostram que quem libera mais neutrófilo recupera mais rápido da dor lombar, da dor de coluna, seja por hérnia de disco ou por qualquer outra causa. Então o anti-inflamatório te atrapalha, tá? E enfrentar esse problema vai fazer com que a primeira história natural aconteça, que é a melhora súbita em 72 horas. Gravou o tempo aí? Tive a crise, eu preciso esperar 72 horas para perceber se eu estou tendo piora progressiva. Caio, o que é piora progressiva? Vou te explicar aqui agora. A sua dor está cada vez pior, você tem incontinência urinária por causa da dor, você sofreu um trauma que é do acidente que justificou o aparecimento da dor, você está perdendo peso sem razão por causa da dor, você está com febre junto com a dor, né? Você está com anestesia em cela, sua região genital está dormente, tá? Então, se você tiver esses sinais, a gente suspeita de uma patologia grave, você precisa ir no médico, você precisa fazer uma ressonância, tá claro? Só que nesse momento do vídeo, você que está com hernia de disco, está com dor nas costas, você já deve ter percebido o quê? Que você disse não para todas essas minhas perguntas. Não estou com febre, não sofri trauma que é do acidente, não tenho incontinência urinária ou fecal, minha genital não está dormente, eu não perdi sensibilidade, né? Eu não estou perdendo peso sem motivo. Eu não estou com nenhum desses sinais que o doutor me falou. Então, o meu problema provavelmente não requer um exame de imagem. Beleza. Uma vez que você entendeu o processo e ficou menos preocupado relacionado à intensidade da sua dor, eu não estou dizendo que não está doendo, tá, pessoal? Eu sei que dói, eu sei que a dor é excruciante e que é uma experiência horrível ter essa dor. Só que se você for pelo caminho comum, fazer ressonância, tomar anti-inflamatório e tomar remédio, e tomar injeção, infiltração, você vai receber um bocado de informação nociva que vai prolongar o tempo de recuperação do seu problema. Porque o sistema de saúde, ele quer você doente para te empurrar procedimentos, cirurgias, medicamentos e lucrar em cima da sua dor. Beleza? Depois do primeiro tempo de história natural de 72 horas, você precisa ver o tempo de história natural de 10 dias. Em 10 dias, a maioria dos pacientes com dor na coluna se sentem esmagadoramente melhores. Uma vez que você não teve essa experiência de melhora em 10 dias, tem a última experiência de melhora da história natural, que é a história natural de 6 semanas. Tive a crise, minha dor ficou oscilando para mais e para menos. Cheguei no marco no tempo de 6 semanas e não melhorei. Meu corpo não foi capaz de controlar o meu problema sozinho, mesmo que eu tenha enfrentado o problema, tenha feito tudo o que eu dei conta, meu corpo não foi capaz de me recuperar. É nesse ponto de 6 semanas do problema que você não é para ir para emergência, que você precisa ir para o fisioterapeuta músculo-esquelético ou para o fisioterapeuta especialista em dor. Quando você vai para o fisioterapeuta especialista em dor, ele vai te fazer uma triagem. E essa primeira triagem só tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é saber, esse paciente, ele responde abruptamente a movimento? Existe um movimento específico que eu coloco para ele que faz com que ele sensivelmente melhore a sua mobilidade, a sua função e a intensidade da sua dor? Se sim, você está num grupo que vai melhorar muito rápido, em cerca de 3 meses. Cerca de 8 a 12 consultas vai te recuperar quase que completamente. Se não, você está num outro grupo que também se recupera em mais de 80% dos casos, mas essa recuperação demora um pouco mais, variando de 6 meses a 1 ano. De 6 meses a 1 ano, você faz cerca de 16 a 22, 24 consultas. Isso se você estiver com um fisioterapeuta músculo-esquelético. Por quê? Porque essa é a especialidade da fisioterapia que vai fazer com que você tenha autonomia.
As outras especialidades de tratamento vai fazer com que você tenha dependência. Caio, me explica isso direito. O paciente com dor na coluna e com hérnia de disco, ele não deve buscar tratamentos que geram dependência. Eu sou acupunturista, jamais eu vou pegar um paciente que está aqui tratando a coluna vertebral, tratando a hérnia, deitar ele e colocar acupuntura nele. Porque a acupuntura é passivo, ela gera analgésico, efeito analgésico, você diminui dor, mas você vai depender de mim para sempre. E aí, você vai me pagar para sempre para fazer acupuntura até a acupuntura perder o efeito? Eu também sou osteopata. Por ser osteopata, eu domino a maioria esmagadora das técnicas manuais que proporcionam alívio da dor. Alívio quase que imediato. No entanto, eu utilizo apenas 5% dos casos. Por quê, pessoal? Porque se eu fizer terapia manual no meu paciente, o meu paciente vai acreditar que eu tirei a dor dele e eu não tiro a dor de ninguém. A gente só ajuda o paciente a controlar a dor. Quando eu faço a terapia manual e gero alívio do sintoma, ele depende de mim por esse alívio. E a terapia manual não tem efeito duradouro, tem o efeito passageiro. Cerca de 72 horas a 7 dias, sua dor vai estar igual se eu fizer só terapia manual em você. Então, muitas vezes, o paciente só precisa do que chamamos de reabilitação ativa. Ele precisa entender o problema, porque entendendo o problema ele sai de fatores agravantes, sai de comportamentos irritativos e busca comportamentos aliviadores, comportamentos terapêuticos. Depois de entender o problema, ele precisa de exposição gradual aos movimentos que ele teme, aos movimentos que produzem dor. Quando eu falo para você que é leigo, abaixe e pegue um objeto no chão para dobrar sua coluna. Você entende esse movimento, né? Mas quando eu falo para você, faça uma flexão de 4 apoios, abrace os seus joelhos, deitado, dobre sentado. Você basicamente, a maioria das vezes você não entende o movimento. E por que eu estou te falando isso? Porque existem formas de mexer em você que tem o mesmo objetivo de abaixar para pegar um peso, de girar o pescoço olhando o retrovisor, olhando o banco de trás do seu carro. Existem movimentos de exposição gradual que têm os mesmos objetivos da tarefa que você não está conseguindo fazer hoje. Só que você, como leigo, você não enxerga isso. Gente, quando eu falo para você subir escadas, você entende o que é subir escadas. Mas quando eu falo para você dorsiflexão de tornozelo, você não entende que é subir escadas. Mas a dorsiflexão de tornozelo é um movimento necessário para que você suba escadas. Quando eu falo para você flexão de quadril ou tríplice flexão, você não entende que é para subir a escada. Você só entende o movimento quando eu mostro. E ainda assim, quando eu mostro o movimento, você não entende que a tarefa alfa é subir a escada. Então existem movimentos que são partes de grandes movimentos que você não está conseguindo fazer. Então existe um objetivo que você quer fazer e não consegue por causa da dor. Esse objetivo pode ser desmembrado em 4 partes. Essas 4 partes são 4 movimentos distintos que fazem você recuperar aquela grande parte. Acho que fui didático aí para que você entenda o que é exposição gradual. Uma vez que o paciente entendeu o problema e passou pelo processo de exposição gradual, ele precisa do processo de dessensibilização sistemática. O que é dessensibilização sistemática? Os seus nervos, eles estão com alta condutibilidade elétrica, mandando impulsos nervosos de ameaça para o seu cérebro de forma muito veloz e a gente precisa reduzir a velocidade desses impulsos. Existem técnicas que chamamos neurodinâmicas, onde a gente movimenta parte do seu corpo de determinada forma, posição ou de movimentos repetidos, que faz com que os seus nervos dessensibilizem. Uma vez que ele entendeu o problema, fez a exposição gradual, fez a dessensibilização sistemática, a gente precisa fazer o quê? Recondicionamento físico. O paciente, mesmo que sedentário, quando ele tem uma crise de coluna, seja por hérnia ou por qualquer outra razão, ele perde o condicionamento prévio que ele já tem. Ele anda de maneira diferente, mesmo que a olho nu ele não perceba, mesmo que andando diante de um espelho ele não perceba, porque o peso corporal que ele joga para uma perna é diferente do peso corporal que ele joga para outra. E isso gera atrofia por desuso, a musculatura enfraquece com o passar do tempo. Só que aí você pensa, enfraqueceu, eu vou fortalecer. Não é sentar numa cadeira extensora de academia e ficar esticando o joelho. Não é sentar numa mesa flexora e ficar dobrando o joelho contra a resistência, fazendo agachamento.
O fortalecimento, ele não é isolado como se eu quisesse um resultado estético na sua musculatura. O fortalecimento que é terapêutico para controle da dor, ele é funcional. Ele é dentro da tarefa que o paciente não está conseguindo fazer. Entende? Então, muitas vezes, nessa fase final, a gente precisa recondicionar todo o corpo do paciente. Então, às vezes o paciente está com hérnia de disco cervical, a gente está botando o paciente para pular aqui e trabalhar o membro inferior. O paciente está com hérnia de disco lombar, a gente está trabalhando o paciente para fazer força no membro superior. Porque o que a gente precisa é potencializar o condicionamento geral nessa fase final de reabilitação da coluna. Então, eu não sei se o seu quadro, os seus sinais e sintomas e a sua história vão fazer com que eu projete para você um tratamento de 3 meses, de 6 meses ou de 12 meses. Mas o que eu sei é que independente de quanto tempo de tratamento você vai precisar, você vai saber exatamente o que você tem que fazer para não depender de mim. E quando o tratamento acabar, você vai saber quais são os movimentos para a sua vida. Você vai saber qual é o exercício que você pode e que você não pode fazer baseado na resposta que o seu corpo te dá. Você vai saber exatamente quais são as atividades físicas que são boas para você e as que são extremamente perigosas para o seu quadro, para que você tenha autonomia total, para não ficar dependendo de médico, de fisioterapeuta, de personal trainer, etc, etc, etc. A nossa filosofia de tratamento da coluna vertebral e da hérnia de disco é uma filosofia de total autonomia do paciente. Só para você ter uma ideia, se você for aqui na descrição do vídeo e for para o meu Instagram, você vai ver relatos de pacientes que fizeram 2 anos e 4 meses de tratamento comigo e durante 2 anos e 4 meses trataram 2, 3 problemas com 20 consultas. Enquanto você está fazendo 20 consultas em 30 dias pelo seu plano de saúde, até pela fisioterapia domiciliar que você paga particular. A filosofia de autonomia de tratamento da coluna vai fazer com que você faça uma sessão e só venha na outra semana. Faça outra sessão e só venha na outra semana. A depender do quadro, faça uma sessão e só volte com 10 dias, com 15 dias. Entende? Porque eu não tenho interesse nenhum em te ver várias vezes. Eu tenho interesse em te ver cada vez menos para que você controle o seu problema sem mim. Porque assim você me indica muito mais pessoas, porque o tratamento, apesar de você achar que é caro, porque o valor é acima da média do mercado que você encontra por aí, o tratamento faz com que você tenha menos consultas. E aí quando você compara com tudo que você já investiu na sua saúde para resolver esse problema que ainda está aí, o tratamento começa a ficar barato. Existem muitos mitos que atrapalham sua recuperação da dor nas costas e da hérnia de disco. O primeiro mito é o mito da inflamação, que eu já te expliquei aqui. A inflamação é benéfica para a sua recuperação e a gente não deve controlar ela com medicação, com injeção, com infiltração. A gente precisa deixar ela acontecer enquanto faz a fisioterapia correta para que o paciente melhore. O segundo mito são as crenças sobre exercícios de impacto. Muito ortopedista meia boca, muito fisioterapeuta meia boca, educador físico meia boca, fala para você que você não pode impacto porque sua coluninha aqui é frágil e vai degenerar ainda mais os discos, vai explodir sua hérnia, vai pinçar o seu nervo. Quem nunca ouviu isso? Fala aqui nos comentários se você já ouviu isso. Né? Muitos profissionais falam isso para você. Só que na verdade o impacto também é gradual e ele é necessário para remodelação óssea, para influxo de cálcio na membrana do nervo que está afetado. Então a gente precisa sim do impacto, mas não é qualquer impacto. E ortopedista não entende disso. Personal não entende disso. Quem entende disso é o fisioterapeuta músculo-esquelético. Uma última crença, uma outra crença que atrapalha demais a sua reabilitação é a crença relacionada à postura, pessoal. Postura e dor não tem correlação. O que você não pode fazer é ficar em posições mantidas prolongadas, seja ela elegante, postura de reunião, fechamento de negócio, ou seja ela a postura relaxada. O que você não pode é ficar muito tempo na mesma posição, mas não que tenha uma postura certa e uma postura errada. Outro mito são cadeiras de escritório, colchões eletromagnéticos, tipos de travesseiro, tipos de tênis. Tudo isso é lobby de indústria, de mercado, para fazer você comprar coisas que não têm evidência científica nenhuma que vão te melhorar. O que importa é o seu conforto, o que você aguenta fazer e se você não piora depois disso. Eu já recebi vários relatos de seguidores que só com meus vídeos
controlaram seus problemas sem nem precisar comprar tratamento comigo. Só para você ter uma ideia de como o que eu estou te explicando aqui é o ouro do tratamento de coluna vertebral. E como o sistema quer te ver doente. O sistema faz com que você acredite que o tratamento conservador é medicação, injeção, infiltração, bloqueio. Uma vez que isso não funciona, e não funciona para a maioria esmagadora dos casos, o sistema entende, olha, a gente já tentou tudo que podia, agora você tem que operar. E aí ele ganha mais dinheiro ainda em cima da sua cirurgia, seja você pagando particular ou por seu plano de saúde. E aí, o que acontece? Quando o paciente tem dor há mais de 3 meses e faz uma cirurgia dessa, cerca de 43%, quase metade dos pacientes que são operados para essa condição, não melhoram da dor, não melhoram da capacidade funcional e ficam com síndrome de falha cirúrgica. E aí a explicação que eles dão é, não, agora você tem outra hérnia. Não, a hérnia voltou e poderia voltar, afinal não te dei garantia nenhuma de que a hérnia não voltaria, você precisa operar de novo. E aí a gente tem história aqui de consultório, história presencial de paciente que foi operado 3 vezes de coluna e na primeira cirurgia ficou com 2 meses sem dor e a dor voltou igual, como se não tivesse operado. Na segunda cirurgia, praticamente 1 semana sem dor e a dor voltou. Na terceira cirurgia, se sentiu pior ainda. Paciente esse que, para fazer tratamentos, vendeu a própria casa, porque não tinha plano de saúde e teve que pagar particular essas cirurgias. Vendeu terrenos que ele tinha no interior e não melhorou da dor. Escuta o que eu estou te dizendo de coração. Se você fosse minha filha, minha mulher, minha mãe, as pessoas que eu mais amo na minha vida, eu te digo uma coisa, cirurgia é a última opção. Só para você ter uma ideia, 2025 até agora, do início de 2025 até março de 2026, que é quando estou gravando esse vídeo, eu indiquei 3 clientes para cirurgia. E a gente tem uma média de 5 atendimentos diários, cerca de 20 a 25 pacientes por semana. Olha que louco. 3 pacientes que eu me lembre agora rapidamente, eu indiquei diretamente para cirurgia. Porque tinha os sinais que eu te expliquei no início desse vídeo. Um deles, inclusive, tinha um pé caído, o pé ficava assim, a ponta do pé. Não conseguia levantar a ponta de pé de jeito nenhum, porque a compressão do nervo foi tão severa que a função muscular da frente da canela, que é o tibial anterior, que levanta a ponta do pé, foi completamente perdida. Então era um caso que houve uma lesão nervosa por compressão que precisava de correção cirúrgica imediata. Um outro caso que o paciente praticamente começou a ter incontinência urinária, que é o que a gente suspeita de síndrome de Caldecchini, o paciente vai direto para a cirurgia, né? Então, pessoal, você precisa ter clareza de que apenas 4% das dores de coluna são causadas pela hérnia e precisam de tratamento cirúrgico intervencionista. 4%. 96% são geridos entre exercício físico, tratamento fisioterapêutico músculo-esquelético e psicologia especializada em dor. Olha que louco. Então, a prioridade para você é, resumo da ópera, não vá para ressonância imediato, não tome anti-inflamatório imediato, não vá para emergência imediato. Espere as primeiras 72 horas a 10 dias. Seu corpo não apresentou curva de melhora, você ainda pode esperar fazendo tudo que seu corpo dá conta para ajudar na sua rota de recuperação até 6 semanas. Você viu que sua dor passou de 6 semanas, meu amigo? Vai correndo para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, quando te atende nessa janela de tempo de 6 semanas, ele evita que sua dor ultrapasse 12 semanas. Se você passou de 12 semanas de dor, 3 meses, sua dor já é crônica e o tratamento precisa ser um pouco mais demorado, um pouco mais complexo. Também tem jeito, também tem solução, também tem controle, só que demora um pouco mais. Beleza? O resumo da ópera é esse. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você que sofre com dor nas costas e hérnia de disco. E eu te peço agora que curta, comente, compartilhe, deixe sua crítica, sugestão, elogio, dúvida, sua pergunta aqui nos comentários. Mande para aquela pessoa que você sabe que a vida inteira sofreu com dor na coluna, já buscou vários tratamentos e não melhorou, para que essa pessoa entenda que existe uma forma de tratar essa condição com total autonomia para que essa pessoa não precise de profissionais de saúde e aprenda o que ela tem que fazer para estar no controle do problema. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.